Então, uma palavra falada é uma flecha disparada. Ela pode cair num terreno fértil e florescer, ou ela pode. Oi, amigas, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tô passando aqui para a gente continuar, né, aquele bate-papo do último vídeo. Essa é a parte 2 sobre o poder das palavras, né? Eu fiquei pensando como que a gente poderia continuar essa conversa, né? Então você que tá aí, minha amiga, fazendo seu serviço de casa, indo trabalhar ou cuidando, né, aí de alguma coisa que você tem que cuidar. Eu pensei em fazer formato de vídeo assim porque eu adoro ficar ouvindo vídeos de bate-papo e conversas enquanto eu faço as minhas coisas de casa. E esse é meu objetivo, que a gente tenha um momento de interação, de bate-papo, uma conversa gostosa, né, saudável aqui. E hoje eu quero continuar falando do poder das palavras, né? No outro vídeo eu trouxe aí sobre o Salmo 91, falei algumas coisas, né? Mas eu não posso deixar de falar de uma parte muito importante sobre o impacto das palavras na sua vida, na minha vida, na vida de todo ser humano, né? A linguagem é algo muito importante, a fala, né? As palavras, muitas vezes porque a gente não tem ideia o quanto a palavra vai impactar a vida de alguém ou a nossa, né? Então a gente não tem como controlar o que a pessoa interpreta que a gente está falando, né? Claro que se a gente ficar pensando nisso 24 horas, vai ficar um pouco complicado da gente conversar, né? Mas é verdade. Muitas vezes as coisas que a gente fala vai impactar a pessoa de uma maneira diferente do que a gente gostaria, né? Então, por exemplo, você pode fazer um elogio para alguém e essa pessoa, dependendo da história que ela traz, daquilo que ela já viveu, ela vai interpretar como uma ironia, como se você estivesse fazendo uma chacota dela. E você não tem como controlar, né? Quantas vezes você já falou alguma coisa para alguém e foi mal interpretada? Por isso que é muito importante pensar no que a gente vai falar. Muitas vezes o que a gente fala para o outro são coisas nossas, são experiências nossas, são visões nossas, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela ficou sabendo que uma amiga, né, o parceiro de uma amiga dela, tinha falado uma coisa muito desagradável em relação a outra mulher, né? E ela então me perguntou assim: ah, você acha que eu devo contar para ela? Então a gente ficou conversando o seguinte: é preciso fazer muitas perguntas, né, para decidir se você vai contar ou não. Uma das perguntas qual momento da vida essa sua amiga tá? Né? Será que isso que você vai contar para ela vai acrescentar alguma coisa de ruim? Ou vai trazer para ela um alerta que ela tá precisando? Né? Então é preciso pensar o que esse momento vai trazer e qual foi o contexto, né? Então, como você não tem muitas dessas respostas, é preciso avaliar muito bem, porque o impacto do que você fala na vida do outro pode ser muito grande, tanto positivamente quanto negativamente, né? Então é muito importante pensar no que a gente fala. E além disso, a gente precisa entender que a palavra ela tem um poder no nosso inconsciente. Ela vem muitas vezes do nosso consciente, mas ela também vem do nosso inconsciente, né? Então, quando eu vou voltar a falar das crianças, né? Quando eu tenho em casa uma criança que está sempre exposta, né, a palavras ruins, negativas, que vão colocá-la para baixo, mesmo de brincadeira, na cabecinha dela, no inconsciente dela, aquilo entra como comandos, né? E isso pode reverberar pela vida toda, mas a gente não vai ter controle sobre isso, se isso vai afetar ou não. Então, qual é o nosso posicionamento? Pensar no que a gente vai falar, né? E isso até para você mesma, minha amiga. Por exemplo, se você falar coisas a seu respeito para você mesma, o seu inconsciente vai entender aquilo como um comando, né? Mas como que é esse papo de inconsciente, né? Não sei se para você isso é novo ou não. O nosso inconsciente, ele é muito poderoso, né? Ele fica
como o Freud diz que tem aquele iceberg, sabe, que a gente vê nas fotografias? Vou colocar uma foto de um iceberg aqui para você. Então, uma pontinha lá de cima do iceberg seria nossa mente consciente e, assim, bem para resumir, a parte lá de baixo, o inconsciente, onde estão todas as outras coisas que a gente não consegue acessar, seja porque a gente se defende de certas dores, pensamentos, ou porque naquela hora não é hora de usar aquilo, né? Então, fica guardadinho ali. Mas muitas vezes as palavras trazem para cima, né, coisas que são desagradáveis, né? Por exemplo, você chega numa festa, uma pessoa vira para você e fala assim: "Nossa, amiga, você engordou". Isso não é uma coisa que a gente, né, assim, precisa falar, né? Será que a gente precisa falar isso mesmo, né? Quantas vezes você já viu essa situação ou já ouviu? É, Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar no que a gente fala, a gente precisa pensar no que a gente quer semear na vida das outras pessoas. É muito importante. Muitas vezes você ali, naquele momento, nem sabe, mas aquilo que você vai semear na vida da outra pessoa através das suas palavras vai levantar ela para a vida, né? Então, isso é muito importante pensar. O poder que a palavra tem. A palavra é como flecha lançada. Nossa, se a palavra é como flecha lançada, dá pra gente correr atrás de uma palavra? Dá pra gente ir lá pegar uma flecha que você atirou? Pá, pensa nas historinhas antigas lá de arco e flecha. Pá, atirou uma flecha, dá pra sair correndo e pegar a flecha? A pessoa que atirou? Não dá, é impossível. Né? Então, uma palavra falada é uma flecha disparada. Ela pode cair num terreno fértil e florescer, ou ela pode cair num terreno que já está prestes a desabar, né? A secar de vez. Então é muito importante pensar no que a gente fala. Então, sobre isso a gente vai se perguntar: o que você tem falado na sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos? Se você não é casada, o que você tem falado para as pessoas que estão ao seu redor, né? E o que você tem permitido que as pessoas falem para você? Claro que você não vai fofoca que os outros falam lá fora de você, o que pensa de você, isso aí você não tem como controlar o que a pessoa vai falar, isso daí é um problema dela. E muitas vezes é sobre ela, tá? Ó, fica essa dica, vamos ainda fazer um vídeo sobre isso. Muitas vezes é sobre ela, não é sobre você. Então, a gente pensar no que a gente fala é muito importante. Tem um livro de Neemias, muito legal. Se você um dia tiver a fim de ler o livro de Neemias, é super legal. Leia o livro de Neemias, mas estude o contexto antes, para você entender o que estava acontecendo na vida desse carinha aí, antes dele escrever. Tem uma parte que ele faz uma proposta de reconstrução de muralhas numa cidade, uma coisa que já estava mais de 100 anos destruída. Em 52 dias o cara vai lá, avalia o que tem que fazer, vai lá e faz. O cara ponta firme. Mas tem um momento específico desse livro que ele tá falando com o povo lá, estão falando das leis, né? As coisas que Deus tinha feito antes, depois e tal. E o povo começa a se arrepender por ter se afastado desse contexto, né? Com Deus, né? Da vida com Deus, do contexto religioso que eles viviam ali. E o povo começa a chorar, 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 chorar. Aí Neemias fala assim: gente, para com isso. Vocês, hoje é um dia de festa que a gente está se reconciliando, né? Com Deus, com as pessoas, com a nossa cidade, né? Então, hoje é um dia que Deus está feliz da gente estar aqui, né? Então, vão para casa, repartam as comidas que vocês têm com as pessoas ao seu redor, festejem, se alegrem, porque Deus está feliz com a gente, é a nossa força. Aí que vem aquele versículo, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, essa palavra de Neemias tirou o povo de um lugar de pranto, de choro, de lamento, para um lugar de festa, de alegria, né? Então, muitas vezes a nossa palavra tem esse poder. Pensa bem, amiga, nas palavras que você tem falado. Até mesmo quando você vai desabafar com aquela amiga. Tipo, ai, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido blá, 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 fala mal. Ai, meu filho, ai, não vai pra frente, ai, nada vai, ai, tudo dá errado pra mim, ai, não sei o quê. Lembra que você tá plantando no mundo espiritual, no mundo vivo, mas você também tá dando ordens aqui pro seu inconsciente. Né? O seu inconsciente, ele não sabe muito bem o que é bom, o que é ruim, o que você tá falando para ele fazer e o que você tá falando para ele não fazer.
Vou dar um exemplo bem claro disso para você elaborar e pensar sobre isso. Ó, por exemplo, você já percebeu que quando você pensa assim, nossa, tô precisando comprar uma roupa nova para mim. Ah, eu queria muito comprar um conjunto laranja, porque tá na moda. Você sai na rua, você só vê gente de conjunto laranja. Você você vai nas lojas, parece que olha o conjunto laranja que eu queria. Por quê? Porque o seu inconsciente tá te chamando, ele levantou um alerta. Opa, ela quer um conjunto laranja. Então, todo conjunto laranja que ela vê, eu vou alertar ela. Então, é por isso. Mesma coisa acontece quando a gente engravida ou tá pensando em engravidar. Você vê um monte de grávida na rua. Você fala, nossa, parece que eu não via tanta grávida antes. Por quê? Porque o seu inconsciente te alerta. Ele liga um alerta e fala, atenção, grávidas, ó, grávidas, se quer engravidar, vai lá, aprende com elas, vamos lá, tô te lembrando que é o que você quer, vai atrás disso. É o seu inconsciente. Isso acontece também com as coisas ruins. Quando você ficar só pensando, ah, eu sou um fracasso, eu não vale nada, ah, eu tô gorda, ah, eu tô isso, ah, eu não consigo emagrecer, eu não consigo nananã, eu não consigo, eu não vou, blá. Seu inconsciente vai pensar, nossa, ela não consegue mesmo. Então deixa eu ajudar ela a não conseguir, porque é o que ela mais está pensando e desejando. Claro que não é tão simples assim, mas isso é só para você começar a pensar sobre isso. E se você quiser saber mais sobre essas questões da nossa mente, da nossa alma, de uma forma leve, gostosa, continua aqui comigo, assiste os vídeos que eu tô colocando aqui, compartilha com aquela sua amiga querida, né, pra gente bater esse papo leve, gostoso. E eu também tenho o Instagram, vou colocar aqui embaixo, coloco lá também algumas coisas. Tô começando nesse mundo digital de novo, né, um dia eu conto pra vocês melhor sobre essa minha experiência de recomeço, né, e eu peço para você se inscrever no canal, para você me dar uma força, para que também eu possa ter assim também esse ânimo, né? Você me dá uma palavra de ânimo aí no comentário, eu te dou uma palavra de ânimo aqui no vídeo, a gente troca, tá bom? Foi muito legal estar aqui com você hoje. Eu espero que, a hora que você terminar esse trabalho que você está fazendo aí, você seja muito abençoada. Pense em palavras boas, fale palavras boas, mas não no sentido místico, como eu já falei no outro vídeo, no sentido de acreditar naquilo que você está falando, né? E se você perceber que você não consegue sair disso, busque ajuda, busque alguém para conversar que vai te trazer bons conselhos, busque uma terapia, busque uma boa amiga. Pessoas boas existem no mundo. Seja você também essa boa amiga de confiança, de carinho, de amor, que vai levantar, vai levar para cima, tá bom? Beijo, fica com Deus. Deus abençoe você, sua família, seu dia, seus projetos, seus planos. Tamo junto, amiga. Tchau!